Olá pessoal, eu sou o Lambert da Lotoguia. Hoje nós vamos falar sobre a matemática aplicada à Mega Sena e vamos calcular qual é a probabilidade de sair dois números com a mesma terminação. Lembrando que os números de mesma terminação estão na mesma coluna do volante. O cálculo é muito fácil e não precisa ser formado em matemática. Aliás, isto é matéria de Enem. É para quem quer um dia ser matemático. Muito bem, eu vou marcar uma composição básica com dois valores em uma coluna e as demais com 1 e 0. No topo do volante, eu vou colocar os campos que informam os conteúdos das 10 colunas. Estes 10 campos formam uma linha de código que é muito interessante e por isto vamos dar um nome para ela agora. Vamos chamá-la de IDC, que será ID de distribuição entre as colunas. Vejam que a coluna 1 contém dois valores e as colunas 2, 3, 4 e 5 contêm um valor. A primeira parte do nosso problema envolve somente a linha que descreve os conteúdos das colunas, que chamamos de IDC. Nós começamos desconsiderando as colunas vazias e vamos trabalhar somente com aquelas que possuem conteúdo, no caso, as colunas de 1 até 5. Então, vamos separar essas colunas para melhor visualizar e vamos chamar de colunas cheias e colunas vazias. Nas colunas cheias, nós temos duas variáveis que são 2 e 1. Agora, nós vamos ver de quantos modos diferentes nós podemos combinar essas variáveis. Para tanto, nós vamos fazer uma matriz de 5 por 5 e dentro dela posicionar as variáveis. Veja que nós temos 5 posições diferentes para o valor 2. Então, a fórmula matemática será combinação de 5, 1 a 1, que é igual a 5. Note que o valor 1, quando trocado de lugar com outro valor 1, não vai alterar em nada. E é por isto que só o valor 2 se movimenta na matriz. Ele pode estar nas colunas 1, 2, 3, 4 e 5. Veja bem, nesta matriz, porque no volante tem 10 posições. O mesmo cálculo pode ser feito ao contrário, pois se considerarmos os valores de 1, eles terão 4 lugares na matriz e o cálculo será combinação de 5, 4 a 4, que também vai dar 5. Então, está definido e nós temos um total de 5 arranjos para as colunas cheias. Vamos anotar esse valor porque depois nós vamos precisar dele. Agora, vamos operar com a parte vazia. Nós vamos calcular as posições diferentes para os valores de 0. A parte vazia não tem variáveis, pois todos os valores são 0. Trocar um 0 de lugar com outro 0 não causará alterações. Então, o cálculo é combinação de 10, 5 a 5. Isto porque os valores de 0 só podem ocupar 5 lugares entre os 10. Estas são as posições possíveis para o valor de 0. Resolvendo a combinação, o valor final será 252. Agora, nós multiplicamos os 252 que acabamos de calcular pelo total de arranjos que nós memorizamos, e que é 5. O total será 1260. Este valor de 1260 equivale a todas as maneiras possíveis de distribuir os valores de 2, 1 e 0 entre as colunas. Temos que lembrar que a variável 2 tem uma unidade, a variável 1 tem 4 unidades e a variável 0 tem 5 unidades, e a soma das unidades tem que resultar em 6. Há pouco atrás, nós demos o nome de IDC para esta linha com 10 dígitos. Então, nós acabamos de calcular quantos IDCs diferentes podem existir, de modo que uma coluna contenha dois valores
e as demais contenham 1 e 0. Para facilitar a nossa vida, vamos dar um código para este modo também. Vamos chamar de modo MDC211 as composições que contêm uma coluna com 2 valores e as demais contêm 1 e 0. Recapitulando e usando a nossa nomenclatura, nós podemos dizer que o MDC211 gera 1260 IDCs. Agora, nós temos que calcular quantas combinações cada IDC pode produzir, e isto é muito fácil. Vamos calcular para o nosso IDC básico. Na coluna 1, nós temos uma dupla. Agora, precisamos saber quantas duplas são possíveis em uma coluna com 6 valores. O cálculo é combinação dos 6 componentes da coluna 2 a 2. O resultado será 15. Muito bem, então nós temos 15 variações na coluna 1, vezes 6 variações na coluna 2, vezes 6 variações na coluna 3, vezes 6 variações na coluna 4 e vezes 6 variações na coluna 5. Reduzindo, a fórmula fica 15 vezes 6 à quarta potência. O resultado será 19.440. Com este cálculo, nós descobrimos quantas combinações este IDC do modo 211 é capaz de produzir. Agora, nós vamos saber quantas combinações todos os IDCs do modo 211 podem produzir. O cálculo é 19.440 combinações deste IDC vezes 1.260 IDCs. O resultado será 24.440.400 combinações. Para saber a representação percentual, nós dividimos 24.440.400 combinações pelo total de combinações possíveis, que é 50.063.860, e depois multiplicamos por 100. O resultado será 48,92%. Muito bem, agora nós podemos afirmar categoricamente, com base matemática, que 48,92% de todas as combinações pertencem ao modo MDC211. Por curiosidade, vamos pensar numa coisa. Se 48% das combinações pertencem ao modo 211, logo este modo deve ter ocorrido e deve continuar ocorrendo em 48,92% dos sorteios. Essas proporções não mudarão enquanto a Mega Sena for desse jeito. Para confirmar, é só contar na lista dos resultados anteriores, e isto também é fácil e não precisa ter faculdade de tecnologia da informação. Um principiante pode resolver usando fórmulas simples do tipo conte C. Com estas fórmulas, fizemos a contagem em 1941 rodadas e o resultado foi: foram encontradas 981 composições no modo MDC211 e elas representaram 50,54% do total. Nós calculamos que deveria ocorrer 48,92% e ocorreram 50,54%. O desvio foi de 1,62 pontos percentuais, isto em 1941 rodadas. Agora vamos pensar. Se a Mega Sena tivesse começado há um mês atrás, a lista dos resultados anteriores não teria nada a revelar com somente 8 sorteios. Não haveriam dados suficientes para qualquer análise estatística, que, aliás, não passam de contagens. Muito bem, pessoal, por hoje é só o que tenho. Deixo aqui um convite para assistir aos outros filmes da Lotoguia, que estão em nosso site www.lotoguia.com.br. Obrigado
e boa sorte.